E a partir de agora você confere, a nossa entrevista de hoje, o nosso assunto do dia. A gente vai falar de Janeiro Branco, que é um mês que é dedicado à saúde mental. E para falar com a gente, nós recebemos aqui agora no Sagres em Tom Maior o psicólogo Watson Arantes e também minha querida amiga Jéssica Dias. Primeiramente, boa tarde, Watson, seja bem-vindo. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os telespectadores. Muito bom estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão relevante. Boa tarde também, Jéssica Dias. Oi, Jordana. Ótima tarde para você, ao Dr. Watson, que é aqui nosso parceiro já, né, Dr. Watson? Está sempre Com certeza. com a gente. E também um abraço especial a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Tá certo. E como eu havia falado antes aqui na transição com o Vinícius Tondolo, o Dr. Watson, esse mês dedicado à saúde mental, ele é focado em toda a população, né? E a gente está vivendo esse período de pandemia e, ao meu ver, pelo menos, é um momento que a saúde mental, ela não está tão saudável, né? Então, eu queria saber de você, o que a gente pode fazer, né? O que você tem notado durante esse período? Como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode prevenir? Olha, é importante dizer que nós estamos numa mesma tempestade, mas navegando em barcos diferentes. E mesmo antes da pandemia, a gente já vivia uma sociedade já automatizada, né? As pessoas sendo muito cobradas por alta performance, né? Então as pessoas já estavam realmente aí com um sofrimento mental muito grande, né? Com a pandemia, isso veio a agravar, né? Porque é natural que a gente tenha sentimentos de ansiedade, de angústia, né? E a gente está vendo aí uma retomada do crescimento aí das infecções por causa do negacionismo, né? As pessoas estão aí achando que não vai acontecer com elas, mesmo que quase 200 mil pessoas vieram a óbito, né? Então, isso tudo gera muita angústia e muito sofrimento. E uma das questões que aconteceram nesse tempo de distanciamento social, as pessoas voltaram para casa, mas voltaram com seus sonhos cancelados, entendeu, Jordana? As pessoas, elas tinham sonhos, objetivos e de uma hora para outra isso foi cancelado. Então é importante, né? Nós já estamos aí há quase um ano vivenciando toda essa problemática. É importante que você observe como é que está o seu funcionamento, né? Se você está mudando o seu comportamento, se você está ficando mais ansioso, mais ansiosa, né? Se você está tendo pensamentos que são pensamentos de baixa autoestima. E o Janeiro Branco, né? Já há alguns anos, essa campanha é dedicada a gente olhar mais para a gente. Mas é importante dizer que a gente tem que cuidar da gente os 365 dias e que o Estado ele tem que fazer o seu papel. Então a gente precisa de um sistema único fortalecido. Doutor Watson, a gente tem que cuidar da gente aí os 365 dias, mas culturalmente a gente tem o hábito de dar mais atenção ao físico, né? Afinal, é algo visível, é palpável, a gente sente uma dor, a gente já vai, toma um remédio, procura um médico, mas e as nossas emoções? Qual que é a importância da gente também estar dialogando com as nossas emoções? Jéssica, excelente pergunta. Por quê? Porque aquela máxima que fala penso, logo existo, na verdade não é assim. Sinto, logo existo. Já perceberam? Então, você sente, né? Isso é coisa do nosso cérebro. Tá? Então, nós temos o sistema límbico que fica lá no nosso cérebro, que é o lugar das nossas emoções. Então, nós temos emoções básicas, a gente tem raiva, a gente tem desejo, a gente tem nojo. Então, essas emoções, elas acontecem, mas elas estão na base bem baixo. Agora, a gente tem que desenvolver os nossos sentimentos positivos, né? Então, se você está aí sofrendo, né, como eu disse, por essa questão dos sonhos cancelados, ou perdeu um namoro, né, terminou o namoro, ou está com problema financeiro, então isso são sentimentos, né, que vêm de emoções relacionadas à tristeza, à angústia, né, a situações que deixam você realmente fora da caixinha, entre aspas. Então é importante que você perceba diariamente como é que você está, se você está distanciando de você e você está permitindo crescer
esse tipo de sentimentos negativos. E aí, obviamente, você deixando isso crescer, vai chegar um momento que você não vai perceber como é que aconteceu. Meu Deus, por que de repente eu estou com síndrome do pânico? Por que eu estou com tristeza profunda? E você, Jéssica, falou muito bem, né? Muitas vezes a gente é presa, a nossa cultura é presa com a questão biológica, com a dor biológica. E a dor, né, a psicológica, ela vai vindo de cada vez mais, e se você não tiver atitudes para você poder reagir, você entra aí realmente nesses sofrimentos mentais que eu coloquei para vocês, que são divididos em tristeza, depressão, síndrome do pânico, né? Outros tipos de transtornos. Doutor Watson, você falou que a gente tem que ver essas atitudes, né? Quais são os primeiros sinais, né? O que a gente tem que reparar? Tanto em nós mesmos, como a quem está à nossa volta, né? Por exemplo, nossos familiares, nossos amigos. Quais são os sinais? Olha, se você está dormindo bem, você tem que ver se você está conseguindo bem. E para isso, se você não está conseguindo dormir bem, deixa o seu celular 1 hora antes de dormir, tá? Por quê? Porque o celular, ele estimula e o cérebro continua ali sendo estimulado mesmo depois que você terminou de fazer ali as suas consultas ali dentro do seu celular, do seu smartphone, tá certo? Se você está acordando irritado, com impaciência, se você não está dormindo, não está tomando banho de forma prazerosa, né? Porque tem pessoas que simplesmente vão lá no banho, paz, e você tem que sentir seu corpo, né? Se você está alimentando bem, o seu café da manhã está tranquilo, né? Se você está conseguindo respeitar o que o outro está falando, e aqui é importante a gente falar da comunicação não violenta, né? Essa coisa que a gente tem de julgar o outro, é importante que a gente escuta. Se você está com pensamentos repetitivos, né? Às vezes você tem ideação suicida, às vezes a pessoa ela está se sentindo um cansaço, mas ela não fez tantas atividades. Então, se você está sentindo aquele cansaço, aquela situação ruim, é importante que procure um profissional qualificado para isso. Mas você pode, na sua vida diária, você pode ir afastando isso, porque tem situações que aconteceram antes da pandemia, lá na sua infância, lá no momento que você vivia, às vezes você se sentiu inseguro e você continua com essa insegurança até hoje, e cada vez mais que a gente vai colocando as coisas por debaixo do tapete, chega uma hora que explode. E aí você pode entrar aí com esse sofrimento mental. Então, a saúde mental, ela é diária, né? Você tem que estar cuidando dela de forma diária, como você almoça, você janta, né? É importante que você, todo dia você acorda, porque não adianta, gente, a gente ter só pensamentos positivos. Já viram que tem gente que fala, vamos pensar positivo, mas dentro você está ali nervoso, né? Abra a janela e sorria, porque o sol está nascendo, sendo que não está nascendo nada. Então você tem que olhar para você e ver o que é que está prejudicando você não enxergar a vida. Porque você já viu, você vê essas ícones aí da televisão que tem câncer, você já viu como é que algumas lutam com força, com determinação e saem dessas situações? Isso se chama resiliência. Não é de um dia para outro que a gente fica resiliente. É a forma como a gente diariamente vai enfrentando isso. Então é importante que você enfrente o sofrimento e não seja o sofrimento, é diferente. Porque se você for o sofrimento, você vai ser vitimizado, você vai ser vítima de tudo isso que acontece. Mas quando você enfrenta o seu sofrimento, quer dizer, isso está doendo mesmo, terminei o namoro, tá? Estou me sentindo mal, mas eu pude amar, né? Eu pude amar e eu tenho um coração para amar. Obviamente, esse luto, ele vai ter que ser vivido. É mesmo o luto de um ente querido. Dói, né? Tá ali dentro, mas você enfrentando esse sofrimento, você vai conseguindo se equilibrar e ter uma saúde mental realmente mais condizente com a sua vida. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um bem-estar.
Doutor Watson, queria que a gente falasse também sobre a saúde mental dos adolescentes. Por que, na opinião do senhor, a gente está vendo assim um crescimento de sintomas de depressão nos adolescentes? Então vamos voltar antes da pandemia, tá, Jéssica? Então, antes da pandemia, já estava aumentando o índice de adolescentes com ideação suicida ou tirando a própria vida, né? Por quê? Porque a sociedade ela não dá espaço para esse adolescente e ele se verbalizar. Você já viu que toda a mídia, todos os lugares falam: o adolescente é não sei o quê, o adolescente é aquilo, o adolescente é aborrecente. É porque ele está no processo hormonal de desenvolvimento, então para ele é tudo muito confuso, né? E aí os pais não escutam esse adolescente. E esse adolescente, na atualidade, ele tem muito mais informação do que a gente. Não sei se vocês percebem, ele sabe tudo de redes sociais, ele tem uma informação, uma agilidade muito grande. E essa sociedade criou um grupo, né, de jovens e até as pessoas mais velhas, o que eu chamo de Nissin Miojo, né, que é aquele que o macarrão instantâneo, tudo tem que ser agora. E aí esse adolescente, com essas frustrações, né, de não passar no vestibular, no Enem, né, de não ter um corpo perfeito, né? Vocês sabem que mesmo antes da pandemia, o Insta tirou os likes que se apresentam porque tinha adolescentes que estavam se matando porque punham uma fotografia e não tinha os likes. E isso tudo é o quê, gente? Isso é virtual. Então, na realidade, o adolescente tem que acordar cedo e hoje, pior, estudar de forma remota. Adolescente gosta de grupo, de conversar, de estar no dia a dia. O adolescente está se sentindo realmente muito oprimido e sofrendo nessa pandemia. Mas mesmo antes da pandemia, ele já tinha esse sofrimento de muita cobrança. Então é importante que os pais percebam como é que esse adolescente está. Mas muitos pais, eles ficam como? Aqui também. Sabe, fica aqui dentro, né? Eu estou trazendo esse exemplo. Fica aqui dentro e esquece que está no 360 graus e que seu filho, muitas vezes, está o quê? Está pedindo ajuda. E aí, como é que eu, pai, eu tenho que fazer? Então, aproveitando e tirando uma foto nossa, Jéssica. Aqui o que é importante é que a gente consiga estar realmente próximo dos nossos filhos. É importante escolher um dia da semana, tá? Você normalmente usa uma questão da religião, cada um tem a sua religião. Então é dia de conversarmos sobre a nossa religiosidade. Aproveita esse momento, desliga tudo e vai falar sobre a vida. Vai refletir sobre a vida, vai falar sobre como é que foi o trabalho seu, pai, seu, mãe. Como é que foi frustrante, às vezes, não conseguir algo. A criança precisa entender que o dinheiro não sai de uma máquina automática, que tem que relação, né? Mas o pai, a mãe não mostra isso, né? E aí dá tudo para esse sujeito. Então, esse adolescente ele vai criando ali uma relação fictícia. Então é importante trazer esse sujeito para a realidade, é importante você se aproximar, é importante escutar. Esse adolescente está mexendo tudo dentro dele, né? São as inseguranças para namorar, as inseguranças para poder ser o que vai ser no futuro, qual que é a profissão. E aí, na maioria das vezes, ele não é olhado e acolhido. E adolescente, gente, ele tem dificuldade realmente de estar abraçando, né? Muitos têm. Né? Mas fica lá, pai, mãe, vai escutar, vai falar também um pouco da sua vida para eles, tenha um diálogo e não só um solilóquio, né? Eu falei com meu filho, mas não teve o diálogo. Então vamos cuidar dos nossos adolescentes para que eles consigam realmente ter aí um equilíbrio e uma saúde mental. Nós estamos conversando com o psicólogo Watson Arantes. Doutor Watson, e até que ponto a preocupação ela é saudável, né? Porque a gente se preocupa com muita coisa. Você falou de várias preocupações aí dos adolescentes. Nós nos preocupamos com várias coisas e hoje em dia, atualmente, a preocupação que a gente mais tem é cadê a vacina, né? Mas até que ponto a preocupação é saudável? Ô Jordano, eu sempre falo para as pessoas que a preocupação tem que ficar só no dicionário, tá? Porque quando você preocupa, você está antecipando o futuro. E você já viu como a gente é tão danadinho que a gente sempre faz um futuro horroroso? Né? Então, quando você preocupa,
você fala, eu posso me ocupar? Qual que é a minha governabilidade nisso? Qual que é a minha responsabilidade nessa ação? Porque aí você realmente vai se sentir aliviado, porque você vai ocupar. Por exemplo, não adianta eu falar que eu estou preocupado com a minha mãe que está com Alzheimer, tá? Mas aí eu deixo meus irmãos pagando a conta, tá me entendendo? E aí, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não posso ficar com a minha mãe algum dia, entendeu? Então eu fico preocupado. Então se ocupa, rapaz, vai lá, ocupa espaço. É a mesma coisa com os adolescentes. Ah, eu estou preocupado com meu filho por isso. Mas realmente você está ocupando o seu papel de pai e de mãe? E pai e mãe, gente, a relação é vertical, ela não é horizontal. Pai é mãe, pai é pai, mãe é mãe. Quando eu falo que pai e mãe não tem que ser amigo de filho, o povo quase morre. Amigo, gente, é quando a gente faz conluio e fala pro outro, fala pra minha mãe que eu posei na sua casa. Isso é coisa de amigo, tá? Pai e mãe não. Pai e mãe pode acolher o filho, colocar ele no colo, escutar os problemas dele, mas tem que ter hierarquia. E a hierarquia, né, ela é baseada no sim correto e no não correto. E aí, para isso, quando eu falo não, eu tenho que compreender. E como eu disse, muitas vezes a gente não escuta o adolescente e a gente já fala não. E isso vai para a relação amorosa também, gente. Ah, estou preocupado com o meu namoro, com o meu casamento. Tá, mas eu estou ocupando? Então, uma coisa aqui para esse equilíbrio aí mental é a rotina, gente, ela é importantíssima na vida da gente. Que o povo fica reclamando, né, Jordana e Letícia e Jéssica, da rotina. Mas casamento tem que ter rotina. Casamento você tem que ter a rotina de falar, meu bem, eu te amo. Casamento tem que ter a rotina de falar, olha, hoje nós vamos fazer aquilo, você tá entendendo? Casamento tem que ter a rotina de falar, vem cá, quero abraçar você, tô com saudade do seu beijo. Casamento tem que ter isso. E para filho também tem que ter rotina do café da manhã, tem que ter a rotina do almoço. Se não tem uma rotina num desses horários, arruma uma rotina. Então, gente, eu sempre falo, não fale mal da rotina, tá? Quanto mais você está vivendo o seu presente e o seu dia a dia, mais inteiro. Então, tudo acaba porque a gente não tem a rotina, tá? A gente não tem a rotina de estar mudando todo dia, tá? De estar trazendo novidades para casa, de repente passar e lembrar da sua amada, do seu filho e levar um presentinho, mesmo que seja uma flor, né? Falar assim, não, hoje vamos tirar tudo, vamos ver os álbuns da família, né? Vamos lembrar as nossas viagens, né? Então isso traz prazer. Então essa rotina ela é necessária e que muitos casais perderam, né, com a pandemia e muitos separaram ou tiveram violência porque deixou essa rotina de lado. Porque quando a gente está apaixonado, a gente não tem essa rotina. Fala a verdade, dona Jéssica e dona Jordana. A gente não tem essa rotina. Ah, eu quero ver você, eu quero ficar com você, papapá, papapá. E o que é que aconteceu que isso foi sendo deixado de lado? Né? O que é que nesse caminho você... Então é importante, todos os telespectadores da Sagres que está nos vendo, que perceba, você é o responsável pela sua história. Se você não está conseguindo sair disso, jogue esse orgulho de lado, procure uma ajuda profissional para que você consiga estabelecer esta conexão com você. Assim você realmente vai ter uma saúde mental e aí, como eu disse, o ano inteiro tem que ser aí o nosso janeiro branco, né? E aí a importância da gente discutir aí, né, os lugares de pessoas que não têm condição. Então é importante que o Estado tenha os CAPs para poder acolher esses sujeitos que estão com sofrimento mental e que não têm condição de buscar, porque não tem nada financeiro, né, com dificuldades financeiras. Tá certo. Nós conversamos com o psicólogo Adson Arantes. Doutor Adson, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Grande abraço para você e você é sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Jordana, Jéssica, né, todo mundo aí da Sagres que abre esse espaço e a importância que os telespectadores entendam. Você é o cuidador de você. Não terceirize, tá? Não coloque a responsabilidade no outro. O equilíbrio mental, ele está a partir de você.
E se você não consegue, procura uma ajuda profissional. Beijos no coração, 2021 e que venha a vacina. Tudo de bom. Exatamente. Para você também, obrigada também a Jéssica Dias. Grande abraço, até a próxima. Grande abraço, Jordana. Um abraço especial. Meu agradecimento aqui ao Dr. Watson e a todos que nos acompanham. Até a próxima. Até a próxima. Nós conversamos com o psicólogo Watson Arantes. Essa entrevista na íntegra você confere lá no sagresonline.com.br.